coração financeiro do Brasil não bate no ritmo das indústrias ou do comércio, mas sim no compasso das reuniões do Comitê de Política Monetária, Copom. A cada 45 dias, o país inteiro, de Brasília à Avenida Faria Lima, prende a respiração coletiva. O anúncio da taxa Selic não representa apenas um número frio em uma tela. Ele funciona como o veredito definitivo sobre o custo de vida, o fôlego das empresas e a viabilidade dos sonhos de milhões de brasileiros. Vivemos em um estado de vigília permanente, onde o Banco Central do Brasil atua como o árbitro de uma partida tensa entre o controle rigoroso da inflação e a necessidade desesperada de crescimento econômico. No ciclo atual, a manutenção de patamares elevados ou os cortes pontuais tornaram-se o centro de um debate acalorado que extrapola a técnica econômica e invade a política, o consumo das famílias e o investimento nacional de longo prazo. Historicamente, o Brasil carrega o título incômodo de ser um dos países com os maiores juros reais do planeta. Essa herança não é fruto do acaso, mas um trauma cicatrizado pela hiperinflação das décadas de 80 e 90. Desde a implementação bem-sucedida do Plano Real, a taxa de juros consolidou-se como a principal âncora de estabilidade da nossa moeda. O problema é que esse remédio amargo gerou um efeito colateral profundo na mentalidade nacional, a cultura do rentismo. No cenário brasileiro, muitas vezes é percebido como mais seguro investir em títulos públicos do que arriscar capital no setor produtivo. Por que um empresário construiria uma nova fábrica ou contrataria centenas de novos funcionários se o rendimento garantido pelo governo oferece retornos de 2 dígitos com risco quase inexistente? Esse cenário distorce a lógica de mercado e trava o desenvolvimento da infraestrutura. A autonomia formal do Banco Central, aprovada em 2021, adicionou uma nova camada de complexidade a este tabuleiro macroeconômico. Agora, o guardião da moeda possui um mandato técnico que não coincide com o ciclo político. De um lado, o Banco Central persegue metas de inflação rigorosas para evitar que o poder de compra seja corroído pelo aumento desordenado de preços. Do outro, Brasília pressiona por juros menores para estimular o produto interno bruto e ampliar sua base de apoio popular através do crédito fácil. Essa tensão institucional permanente é o motor das manchetes diárias. O sistema de metas funciona tecnicamente como um freio de mão preventivo. Quando os preços sobem, o juro sobe para esfriar a demanda interna. Contudo, o custo social desse mecanismo é altíssimo, gerando um ambiente de incerteza, onde cada vírgula das atas é analisada exaustivamente por quem precisa decidir se compra uma casa ou expande sua rede de lojas. A ideia de que a queda dos juros é a única salvação possível tornou-se uma narrativa política e psicológica onipresente no cotidiano. Para o governo, a Selic alta é a justificativa padrão para a falta de ímpeto econômico. Para o empresário industrial, é o obstáculo intransponível para o financiamento de máquinas. E para o cidadão comum, é a barreira invisível no limite do cartão de crédito. Existe uma expectativa psicológica que efetivamente trava a economia real, pois o mercado frequentemente suspende novos investimentos, aguardando apenas uma sinalização clara de viés de baixa por parte dos diretores do Banco Central. É como se o país estivesse parado em um semáforo que nunca fica verde, aguardando uma decisão técnica que traga o alívio financeiro prometido. Antes de continuarmos essa análise profunda sobre as engrenagens que movem o nosso dinheiro, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo este conteúdo. Essa dependência da taxa de juros cria um ciclo de ansiedade coletiva que define o humor da nação. A compreensão desse fenômeno é o primeiro passo para navegarmos em águas turbulentas e entender por que a salvação parece estar sempre na próxima reunião, em uma data futura que nunca parece chegar rápido o suficiente. O Brasil segue olhando para o calendário, esperando que o próximo número anunciado traga a prosperidade
que as estatísticas insistem em adiar por mais alguns meses, mantendo o país em um eterno compasso de espera. Para compreender por que essa espera pela queda dos juros é tão angustiante, é preciso analisar a mecânica técnica que separa a taxa básica, a Selic, da economia real sentida pelo consumidor. Existe um abismo chamado spread bancário, que é a diferença entre o custo de captação dos bancos e o que cobram para emprestar dinheiro efetivamente. Quando o Copom mantém a Selic elevada, o custo do crédito para uma empresa ou para o cidadão que deseja financiar um veículo sobe de forma desproporcional. Esse fenômeno retrai o consumo de bens duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, setores que dependem quase totalmente do crediário. Se as parcelas não cabem no orçamento das famílias, as fábricas reduzem a produção e as lojas acumulam estoques parados. A falta de crédito acessível sufoca também o pequeno empreendedor, que não consegue capital de giro para sustentar suas operações diárias. Isso cria uma barreira invisível para quem sonha em empreender no próprio país. No setor industrial, o impacto é estrutural. O financiamento de máquinas e a expansão de parques fabris exigem taxas que não corroam o lucro operacional. Com juros de 2 dígitos, o empresário brasileiro prefere a cautela, adiando investimentos que gerariam empregos e inovação. Esse travamento do setor produtivo nos leva ao cerne de um cabo de guerra fundamental: o conflito fiscal entre o governo e o mercado. A relação entre a dívida pública e a taxa de juros é direta e brutal. Quanto mais alta a Selic, mais caro fica para o governo federal rolar sua própria dívida. Bilhões de reais que poderiam ser destinados à infraestrutura, saúde ou educação são drenados mensalmente para o pagamento de juros aos detentores de títulos públicos. No entanto, o mercado financeiro contra-argumenta com a lógica do prêmio de risco. Se o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit crescente, os investidores exigem juros maiores como garantia. É um círculo vicioso, onde a desconfiança fiscal impede a queda sustentável dos juros, e os juros altos dificultam o equilíbrio das contas públicas. Esse impasse cria volatilidade, onde qualquer sinal de descontrole nos gastos provoca fuga de capitais, forçando o Banco Central a manter a taxa elevada para evitar o colapso da confiança e a desvalorização da moeda. O Brasil não opera isolado no globo. O cenário externo, liderado pelas decisões do Federal Reserve nos Estados Unidos, exerce pressão constante sobre a nossa política monetária. Existe uma correlação umbilical entre a taxa de juros americana e a Selic. Se o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos diminui demais, o investidor internacional retira dólares do mercado brasileiro para buscar a segurança dos títulos do Tesouro americano. O Banco Central precisa monitorar o fluxo global de capital a cada minuto para evitar crises de liquidez. Essa fuga desvaloriza o real, encarecendo o câmbio. Como o Brasil importa muitos insumos e nossas commodities são dolarizadas, a alta do dólar vira inflação rápida nos supermercados e postos de combustíveis. Assim, o Banco Central vê-se de mãos atadas. Baixar os juros de forma isolada poderia desencadear uma espiral inflacionária via câmbio, destruindo qualquer ganho na atividade econômica. A análise desse cenário complexo é refletida semanalmente no Boletim Focus, onde analistas tentam prever os próximos passos da economia nacional. As expectativas para o ano fluam, conforme as atas do Copom são divulgadas após os encontros técnicos. Nessas atas, a linguagem de termos como vigilância ou ancoragem de expectativas esconde a intensidade do debate ideológico entre diferentes escolas. As reuniões são assistidas como finais de campeonato, onde cada vírgula do comunicado oficial pode mudar o destino de fortunas bilionárias. De um lado, economistas desenvolvimentistas argumentam que os juros altos são o principal freio ao desenvolvimento. Do outro,
Economistas ortodoxos defendem que qualquer redução sem base fiscal sólida é um voo de galinha que resultará em crises. O sentimento geral é de que o país está sempre no limiar de uma mudança que nunca se concretiza totalmente. Na prática, vive-se um equilíbrio precário, onde dados de inflação e o mercado de trabalho ditam o ritmo de uma descida que todos desejam, mas poucos ousam acelerar sem garantias reais de estabilidade duradoura. Toda essa discussão técnica sobre taxas e spreads deságua, inevitavelmente, na mesa de jantar de cada consumidor brasileiro. O impacto social dos juros altos é uma ferida aberta que sangra diariamente nos relatórios do Conselho Nacional do Comércio e da Serasa, revelando recordes sucessivos de brasileiros inadimplentes e sufocados por compromissos financeiros. Para a maioria das famílias, a taxa Selic não representa apenas um conceito macroeconômico abstrato discutido em Brasília, mas sim o peso insuportável das dívidas que se acumulam no cartão de crédito, no cheque especial e nos financiamentos habitacionais. Existe, contudo, uma perigosa ilusão coletiva sobre a velocidade com que a queda dos juros altera essa dura realidade cotidiana. Muitos acreditam que um corte pontual de 0,25% na Selic resultará em alívio imediato nas prateleiras dos supermercados ou no valor das prestações, mas a verdade técnica é muito mais lenta e complexa. O chamado efeito de transmissão da política monetária pode levar de 6 meses a 1 ano para percorrer todas as camadas da economia até chegar à ponta final. Além disso, o spread bancário muitas vezes absorve a redução inicial, mantendo o custo do crédito elevado para o cidadão comum enquanto os bancos ajustam suas margens de risco. Esse cenário de taxas elevadas cria um desestímulo profundo e persistente ao empreendedorismo nacional. Quando a renda fixa oferece retornos seguros e confortáveis, o capital naturalmente foge do risco inerente de abrir um novo negócio, contratar funcionários ou expandir uma planta industrial. O Brasil acaba viciado em uma dinâmica perversa de rentismo, onde é muito mais vantajoso ser credor do Estado do que gerador de empregos e riqueza real. Esse custo de oportunidade invisível drena a inovação tecnológica e mantém o setor produtivo em um estado de letargia constante, aguardando por condições de financiamento que permitam o investimento de longo prazo sem comprometer a sobrevivência da empresa. Por outro lado, a história econômica brasileira é repleta de exemplos didáticos de quando a vontade política tentou atropelar a realidade dos fatos. Uma queda precipitada ou forçada da taxa de juros, sem que exista uma base fiscal sólida e confiável para sustentá-la, carrega o risco iminente de um repique inflacionário devastador. Se o mercado financeiro percebe que o Banco Central do Brasil agiu por pressão política externa e não por fundamentos técnicos, a confiança dos investidores se esvai instantaneamente. O resultado prático desse movimento é a desvalorização acelerada do real frente ao dólar, o que encarece combustíveis e alimentos de forma quase imediata. A tentativa populista de baratear o crédito pode, ironicamente, acabar empobrecendo a população através do aumento galopante do custo de vida, anulando qualquer benefício teórico de curto prazo. Olhando para o horizonte dos próximos 12 a 24 meses, o país se prepara para uma transição institucional significativa na diretoria e na presidência do Banco Central. Esse movimento gera uma camada adicional de ansiedade sobre como a nova gestão lidará com o sistema de metas de inflação e com a autonomia formal conquistada recentemente. Para que a queda dos juros seja sustentável e não apenas um soluço passageiro na história econômica, o Brasil precisa enfrentar com coragem seus fantasmas estruturais. A reforma administrativa e o controle rigoroso dos gastos públicos não são meras pautas ideológicas, mas requisitos técnicos essenciais para que o país alcance finalmente um patamar neutro de juros.
Somente em um ambiente de estabilidade fiscal é que a economia brasileira poderá crescer de forma vigorosa, sem gerar as pressões inflacionárias que forçam o retorno do aperto monetário. A grande reflexão que encerra este ciclo é entender se a taxa Selic é a causa fundamental dos nossos problemas ou apenas um termômetro que indica a gravidade da nossa febre econômica. O Brasil continuará vivendo nessa eterna sala de espera, ansioso pela próxima reunião do Copom, enquanto não resolver as questões estruturais que tornam o nosso crédito tão caro e a nossa moeda tão vulnerável a choques externos. Quebrar o ciclo vicioso dessa expectativa eterna exige um compromisso com a estabilidade que ultrapasse os ciclos eleitorais e as conveniências partidárias. Enquanto a salvação econômica for vista apenas como um número reduzido em um telão de notícias, o setor produtivo e o consumidor brasileiro permanecerão reféns de uma esperança que corre o risco de nunca se traduzir em prosperidade real. A verdadeira mudança virá quando os juros baixos forem a consequência natural de um país organizado, e não um milagre aguardado desesperadamente a cada 45 dias. O desenvolvimento sólido do Brasil não virá de uma canetada solitária, mas da construção de fundamentos que permitam ao país finalmente parar de apenas esperar e começar a produzir com eficiência e segurança duradoura.